Pois bem, aqui estamos novamente onde paramos no último vídeo, parte 1 da leitura do Harry Potter. Let's start from where we stopped. And this is the place where we stopped. Right? The last lines were these ones here. In fact, it was nearly midnight before the cat moved at all. De fato, it was nearly bem próximo da meia-noite, midnight, before the cat moved at all. Esse at all, essa ideia de finalmente. Mas nem sempre tem essa ideia de finalmente. Ó, vamos ver aqui, né? Você pensa assim, né? The cat moved at all. Vamos ver. Não aparece nada. The cat didn't move at all. Também não aparece nada. O at all esquecido aqui no translate. Aqui, ó. Esse at all aqui aparece como de qualquer modo também. O que é interessante. De qualquer modo. Principalmente quando tá no negativo, assim, ó. Uma frase negativa. He didn't move at all. Não se moveu de nenhuma maneira. De jeito nenhum. E quando tá na afirmativa, the cat moved at all. Ia ser tipo um finalmente. Que nem nesse... Especialmente aqui. Né? Nessa maneira aqui de compor uma frase, esse at all funciona perfeitamente. Então, it was nearly midnight. Quase meia-noite antes que o... Era quase meia-noite antes que o gato se mexesse finalmente. Então, no caso ali, se você acompanhou anteriormente, o gato tá ali perto dos Dursley e ele ficou paradão ali por um tempão. E o Mr. Dursley ficou tipo de cara com esse gato, tá meio cabreiro, né? Essas coisas acontecendo ali ao redor dele. Ah, beleza, vamos dar uma sequência então aqui, começando por onde paramos. A man appeared on the corner the cat had been watching, appeared so suddenly and silently you'd have thought he'd just popped out of the ground. The cat's tail twitched and its eyes narrowed. Ok, então, a man appeared, apareceu, on the corner, na esquina. The cat had been watching, que o gato, aqui né, had been watching, tinha estado observando. Esse watching também é assistir, né, watching television, for example. Esse had been aqui, ele tá no past perfect, beleza? Mas aí, no caso, past perfect continuous, vindo esse watching aqui. Então a estrutura past perfect continuous, ele quer falar sobre a duração de tempo sobre alguma coisa, né? Que já está passado, né? Que não está mais acontecendo. Se fosse aqui, the cat has been watching, que ele tem estado assistindo, tem estado observando, daí está falando de algo que ele está fazendo, ainda não se concretizou, ele ainda continua, essa duração ainda é presente. Aqui foi concluído. Então é a respeito de duração. Past perfect continuous. Appeared so suddenly. Tão de repente. And silently. You'd have thought. Aqui que você teria pensado. You would have thought. He just popped out of the ground. Então que ele tinha apenas popped out, meio que aparecido, out of the ground, do chão, surgido do chão. Só um momento. Ok. Então, é só para observar aqui, né? Tem esses dois Ds aqui, abreviações. Esse aqui seria would, o iria. E esse aqui seria had, que tinha. Então, você teria pensado que ele tinha apenas, just, meio que apenas, popped
Pop de tipo, meio que aparecer assim, que igual mágica. Vamos ver aqui uma definição no dicionário, que é melhor, né? Pop. As a verb, please. Não. Verb, please. Verb. To go to a particular place. Ir para um lugar em particular. To cause something to make a short, explosive sound. Often by breaking something. The kids were popping all the birthday balloons. Tá, aqui é tipo estourando. Beleza. To move quickly and suddenly, especially from a closed space. Especialmente de um lugar pequeno, closed space. When you open the box, a clown pops out. Tipo aquela aqui, né? Quando você abre a caixa, um palhaço pops out. Sai de dentro. De repente. É mais ou menos essa ideia do pop aqui. Popped out of the ground. Pareceu que ele apareceu do nada. The cat's tail twitched and its eyes narrowed. Então aqui, tail, rabo, rabo do gato. Twitched, vamos pesquisar aqui já. Oh my god, twitch. Eu não sei o que significa twitch. Não sei. Deve ser essa coisa de ir pra lá e pra cá, né? And its eyes, os olhos do gato, narrowed. Tipo isso, narrowed. Se estreitaram. Tá? Tipo, pra ver melhor, talvez. Tipo, observar melhor. Narrow. Agora, o que significa twitch? Exactly, to be... Twitch. 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 Twitch, okay. To cause, to make a sudden small movement with the part of the body, usually without intending to. Fazer uma sudden, repentina, small movement, pequeno movimento com uma parte do seu corpo, geralmente without, sem querer. Without intending. Sem, tipo, pretender fazer isso. Tipo, sem a intenção. Uma coisa involuntária. Twitched. Então, tailed. Se moveu. Nothing like this man had ever been seen on the private drive. He was tall, thin, and very old, judging by the silver of his hair and beard, which were both long enough to tuck into his belt. He was wearing long robes, a purple cloak that swept the ground, and high-heeled, buckled boots. His blue eyes were light, bright, and sparkling behind half-moon spectacles, and his nose was very long and crooked, as though it had been broken at least twice. This man's name was Albus Dumbledore, the most famous sorcerer, or magician, or witch, I don't know. Mago. If I say mago here, what do I get? There's mage, wizard, that's a good one too. Ok. Então vamos ver aqui. Nothing like this man. Nada como esse homem. Nada comparado a este homem. Já tinha sido visto naquela região, Private Drive, na rua onde Mr. e Mrs. Dursley live. Nada como ele tinha já sido visto. Nada parecido com ele já tinha passado por ali. He was tall, alto, thin, magro, very old, judging by, né, julgando pelo cabelo, no caso o cabelo aqui, né, hair, silver hair,
cabelo prateado. And beard too, a barba, right? Which were, que eram, which were both long enough, ambas longas o suficiente, enough, suficiente, to tuck into his belt. Tuck into, seria into entrando, né? Entrar em alguma coisa que his belt seria cinto. Let's take a look here. Tuck into. What's the meaning, please? Can you tell me? Nope. Just like that, then. Okay, tuck. Tuck. To push a loose end of a piece of clothing or material into a particular place or position, especially to make it neat and comfortable. To push. Push é empurrar, tá? Não é puxar, é empurrar. A loose end. Um fim largo. Loose é largo. Of a piece of clothing. E aí você colocar dentro para meio que armazenar isso, tipo quando você tem uma camisa larga e você bota para dentro da calça. Olha só esse exemplo aqui. Should I tuck my shirt into my pants? Então é exatamente o que a gente precisava, né? Devo eu, né, enfiar aqui a minha camisa por dentro, colocar por dentro das minhas calças? Então esse tuck é essa ideia de colocar algo dentro de alguma coisa para deixar, no caso aqui, make it neat, retinho, né? Cheio de dobras e tal, né? Essa é a ideia. Então aqui seria que ele é tão longa a barba dele que ele poderia colocar ali, ó, por dentro do cinto dele, o belt, que seria tipo a calça dele, né? Não dá pra colocar de tão comprida, né? Tão grande que é. He was wearing, ele estava vestindo, long robes, vestidos longos, robe, exactly. What is a robe exactly? To be exact, robe is like this: a long, loose piece of clothing worn especially on very formal occasions. Alright. A purple cloak, aquele cloak, aquele... O que é em português cloak, né, cara? Eu só tenho a imagem aqui. Uma capa. Não, mas não é exatamente uma capa. Porque pode ter uma touca também, né? Se você pesquisa aqui cloak, aí você vê que tipo esse bagulho, uma capa junto com um hood. Hood plus cape. Se é que dá pra falar cape. Se é que... talvez não, né? Here. Também dá. A type of loose coat without sleeves that is fastened at the neck and hangs from the shoulders. Fastened seria meio que apertado ali. Apertado aqui no pescoço. Então, as you can see, a cloak, escrever ali mesmo, is a cape plus a hood. Seria uma touca. Talvez não em todas as ocasiões, né? Mas se for só uma capa, daí vai ser um cape. Se for só uma touca, vai ser um hood. Agora, se for os dois juntos, aí vai ser um cloak, né? Seguindo a ideia. Beleza. Cloak that swept the ground. Swept vem do verbo sweep. Sweep the ground. Sweeping, né? Varrer, não é? Sweep. E ali é swept, que é o passado. Então, tão larga aqui, né? No caso, a purple cloth that swept the ground, né? A capa que varria o chão. And high-heeled, no caso, uma bota com meio que não seria um salto, né? Mas é que tem um excesso de... I don't know, que faz a pessoa ficar maior, né? High heel. Se você pesquisar aqui só high heel, deixa eu ver o que aparece. Só se eu escrever isso, vai aparecer um salto alto provavelmente. High heels. É um salto alto, mas no caso ele não está usando um salto alto, ele está usando uma bota que tem esse
esse extra de tamanho ali, entendeu? Buckled. What's the meaning of buckled? That's something that I don't know, really. Buckled. Buckled. Fastened or decorated with a buckle, a piece of metal used to fasten a belt or strap. Buckle. Ok, a piece of metal. Então, tipo, seria esse. Vamos ver aqui, uma buckled boot. E usar esse pedaço de metal para segurar a bota, né? Então, aqui. Imagens falam mais do que mil palavras, né? E é isso que você vê aqui. Exatamente. Então ele tava usando tipo um negócio assim, ó. Um high heel embaixo ali, né? Under the boot. It's part of the boot, right? Something like that. Very, very stylish man, I must say. His blue eyes were light, claros, bright, brilhantes, and sparkling. E faiscantes. Sparkle. Sparkle é faísca, tá? Sparkle, like this. Sparkle, faísca. Sparkle. To shine brightly with a lot of small points of light. Então, se você pesquisa aqui, sparkle, an image of that, then you get, okay, not exactly faísca here, but what about going here? Sparkle, not exactly, so maybe spark. Acho que spark que é faísca. Spark, faísca. Sparkle. Sparkle já seria o verbo, né? Que seria o faiscando daí, né? Sparkle. Behind half moon spectacles. Spectacles seriam óculos. Tá? Half moon seria esses óculos que são cortados no meio. Que eles não são redondos. Eles são cortados, assim, é meio redondo. Né? Então aqui, se você for ver, né? Se você ainda não sabe o que eu estou falando, você dá uma olhada aqui e você vê. Exatamente this. Exactly the glasses we are talking about. Então aqui, ó. Exatamente os wearing the same glasses that were mentioned there, right? So you can say glasses, né? Like this, glasses, or you can say spectacles. Okay? And his nose was very long and crooked. Crooked seria meio assim, tipo meio torto, né? Mas vamos ver aqui. Crooked. Not forming a straight line or having many bends. Então, que não forma uma linha reta. Or having many bends. Tendo várias curvas. Bends, curvas. Beleza? Então, nariz torto. Alright? Crooked. As though, como se. As though. Or as if. As though. It had been broken at least twice. Como se tivesse sido quebrado. At least twice. Pelo menos duas vezes. His name was, and you know, Albus Dumbledore didn't seem to realize that he had just arrived in a street where everything from his name to his boots was unwelcome. He was busy rummaging in his cloak. Oh, how do I say this? Rummage. Is like that? Rummage. Oh, yes. Rummage. 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 To search for something by moving things around carelessly and looking into, under and behind them. Então, procurar as coisas, procurar alguma coisa, movimentando as coisas ao redor, sem muita importância, né, sem muito cuidado, carelessly, né, sem muito cuidado. And looking into, olhando dentro, embaixo, under and behind them. Então aqui estava falando rummaging.
He was busy rummaging in his cloak, olhando, né, por dentro do cloak dele, né? Que aqui seria a capa de novo, né? O manto. Looking for something, procurando por algo. But he did seem to realize he was being watched, because he looked up suddenly at the cat, which was still staring at him from the other end of the street. For some reason, the sight of the cat seemed to amuse him. He chuckled and muttered, "I should have known. I should have known." Something like that. Okay, so, but he did seem to realize. Ele realmente pareceu perceber que não tem aqui o que, né? Mas seria um that. Realize that he was being watched, que ele estava sendo vigiado, assistido. Because he looked up suddenly, de repente, at the cat, which was still staring at him, ainda encarando ele, from the other end of the street. For some reason, the sight of the cat, a vista do gato, né? No caso, a visão que ele tinha do gato, seemed, pareceu, to amuse him, divertir ele, né? Vamos escrever aqui amuse. Não, vamos ver a definição aqui, né? Então, amuse, to entertain someone, especially by humorous speech or action, or by making them laugh or smile. Entretendo ele, estava entretendo ele, divertindo ele. It amuses me. Me diverte. That cat amuses me. Ok. He chuckled. Chuckled seria meio que uma risadinha, né? Not so sure. Let's take a look. Chuckle. Chuckle. To laugh quietly. Chuckle. It's like that. Chuckle. Uma risadinha meio de leve. And muttered seria tipo murmurar também, né? Vamos ver aqui o mutter. To speak quietly and in a low voice that is not easy to hear, often when you are worried or complaining about something. Eu preciso fazer aquelas coisas lá depois e tal, e é complicado, né, cara, porque eu não tenho muito tempo pra fazer isso, e a galera tá falando, né, faz, não sei o que. Tipo, refletindo e tal. Vamos ver aqui, é um he mutters, só pra murmura. Agora, assim, a gente só coloca aqui, tem a palavra mumbles. Mumbles. Também murmura. Só que no caso do mumbles, pra mim soa muito quando você me faz fica muito que você não compreende bem mesmo. Fica tudo. E no caso do mutters, parece que é uma coisa só você vai falando baixo, então. Vamos ver se tem uma definição diferente aqui. Mumble. To speak quietly and in a way that is not clear, so that the words are difficult to understand. Exatamente. Você fala de uma maneira que não é fácil de entender. Difícil de entender. Entendeu? É isso aí. I should have known. Eu deveria ter sabido. Sei lá o que. He found what he was looking for in his inside pocket. It seemed to be a silver cigarette lighter. He flicked it open, held it up in the air, and clicked it. The nearest street lamp went out with a little pop. Pop. He clicked it again. The next lamp flickered into darkness. 12 times he clicked the put outer, until the only lights left on the whole street were two tiny pink bricks in the distance, which were the eyes of the cat watching him.
If anyone looked out of their window now, even beady-eyed Mrs. Dursley, they wouldn't be able to see anything that was happening down on the pavement. Dumbledore slipped the put-outer back inside his cloak and set off down the street toward number 4, where he sat down on the wall next to the cat. He didn't look at it, but after a moment he spoke to it. Ok. Ele encontrou what he was looking for, que ele estava procurando, in his inside pocket, no seu bolso interno, né, de dentro, pocket bolso. It seemed, parecia aqui, it seemed to be a silver cigarette lighter, parecia ser um isqueiro de cigarro prateado. He flicked it open. Isso aqui é... Vamos ver aqui, eu vou ver no translator já, diretaço. Ele abriu. Ah, mas não é tão simples assim, né? Flick, vamos ver o verbo flick. Flick. To move or hit something with a short sudden movement. Mover ou bater em algo com um pequeno short sudden repentino movimento. Pequeno movimento repentino. Ah, beleza. A sudden quick movement. Então, bem, um pequeno movimento ali, flicked it open. Então, com um pequeno movimento, ele abriu. Held it up in the air, segurou, né, no alto pro ar, né, no ar, pro alto aqui, held it up, segurou pro alto, no ar, and clicked it. The nearest street lamp. Lamp seria lâmpada da rua, meio que o... How do we call it? Street lamp, we say that it is a poste de luz. Nearest, vem do near, que é perto. Com EST no final, é o mais perto, a lâmpada mais próxima. Went out, né? Went out. Se finalizou, acabou, a luz acabou. With a little pop, um barulhinho assim, pá. Tipo quando você for um balão, não, pá. Ali deu um pá, mas a lâmpada meio que deu um estouro, pequeno estouro. He clicked it again. The next lamp flickered into darkness. Flickered. Aqui parece que ela meio que apagou, mas de uma maneira mais silenciosa, talvez gradual, não sei. Vamos ver aqui. What is flicker? Flicker. To shine with a light that is sometimes bright and sometimes weak. Deu uma oscilada, né? To appear for a short time or to make a sudden movement. Vamos ver aqui. Flickered into darkness. Deve ter dado umas osciladas e aí depois ficou na escuridão. 12 times he clicked the put outer, que é o nome do objeto que ele estava usando. Será que a gente tem alguma referência se eu colocar aqui? Put outer. Era isso aqui que ele estava usando então? O isqueirozinho dele. Tem algumas cenas aqui e tal. Beleza? Until the only lights left on the whole street. Então ele ficou apagando as luzes ali direto. Até que, até que as únicas luzes, until the only lights left, que sobraram, on the whole street were duas pequenininhas, tiny, meio que minúsculas, bem pequenininhas, pinpricks. What is a pinprick? Let's listen. Pinprick. Pinprick, okay. A very small hole in something where a pin
or a needle, needle seria agulha, has been pushed, empurrada para dentro, into it, or a sudden pain where a pin or needle has been pushed into your skin. There was a pinprick on his arm. Ainda não ficou muito claro para mim what is a pinprick. With images. Oh my god. Deve ser tipo assim, uma luzinha do tamanho de uma agulha. In the distance. Bem, eles estão bem longe, então tem um pinpricks. Que bem pequenininha, uma luzinha bem pequenininha. Which were the eyes of the cat watching me. Então esses pinpricks ali eram os olhos do gato, esses brilhozinhos pequenininhos. Que eram aqui, né? If anyone looked out of their window now, se alguém olhasse para fora da janela agora, né? Even the beady-eyed. What? Essa expressão não aparece aqui. Vamos ver essa palavra só. Beady. Essa pronúncia? Beady. Of eyes, small and bright, especially like a bird's eyes. Então, pequeno e brilhante, como um olho de passarinho. Beady. Ok. Beady-eyed Mrs. Dursley. Pequenos olhinhos da Mrs. Dursley. They wouldn't be able. Eles não seriam. Wouldn't be, não seriam. Able, capazes. To see anything. To see anything. Ver nada. Né? O anything aqui que é qualquer coisa que virou nada por causa da negação aqui, do wouldn't, né? That was happening, estava acontecendo, down on the pavement, né? Double door, slipped. Esse slipped tem a ver com escorregar, né? Ele botou para dentro de novo ali o put outer dele. Vamos ver aqui uma definição sobre slip. To slide, meio que esse escorregão que acontece, né? Que você bota ali e entra no bolso. Slip. Slip. Aqui fala, she slipped on the ice. Ela escorregou no gelo. É tipo um jeitinho legal de falar, né? Tipo, dar aquela sensação, assim, das coisas se encaixando, sabe? Colocou no bolso. Slipped, né? Slipped, the put outer back inside, dentro de volta do cloak dele, and set off down the street. Set off. Meio que, será que é um rumou? Ele rumou. To start on the trip. Começou a viagem. The right to pay a person or organization less money than you owe them because they also owe you money. Não é exatamente a ideia. Aqui seria a ideia, né? Ele começou a caminhada ali. What time do we set off tomorrow? Que horas que a gente vai sair para viagem, né? Para nossa viagem. Aqui é só uma brincadeira com palavras, talvez, né? Set off down the street, meio que rumou para down the street, meio que seguindo o caminho da rua. Pode ser up the street, down the street. Tipo, down é quando você tá meio que indo para baixo, né? E o up seria quando você vai indo para cima. Então eu não sei, tipo, ele tá meio que voltando. Se tá falando down, acho que ele tá voltando, né? Pro início da rua. Down the street toward number 4. Que o number 4 é no início da rua, né? Então na direção aqui do number 4, que seria onde os Dursleys moram, né? Where he sat down, onde ele sentou, sat down, on the wall next to the cat. Sentou na parede próximo ao gato. He didn't look at it, but after a moment he spoke to it. Então ele não olhou pro gato, but after a moment, depois de um momento, depois, he spoke to it. Ele falou pro gato. Fancy seeing you here, Professor McGonagall. É assim que se fala sobre o nome dela? I don't know, sorry guys, if I'm saying it wrong. I'm deeply sorry for that.
McGonagall. Fancy seeing you here. Que chique ver você aqui. Esse fancy aqui é interessante, cara. Fancy. To want to have or do something. To be sexually attracted to someone. To imagine or think that something is so. Fancy seeing you here. Mesma expressão aqui. An expression of surprise. Oh, tô de cara em te ver aqui. Então aqui já tem a própria expressão. Fancy seeing you here. Estou de cara. Mas é tipo, meu, você enriqueceu o ambiente, né? Porque o fancy... chique, né, cara? E, tipo, poxa, você contribuiu aqui para que o ambiente ficasse uma beleza. He turned to smile at the tabby, but it had gone. Instead, he was smiling at a rather severe-looking woman who was wearing square glasses exactly the shape of the markings the cat had around its eyes. She, too, was wearing a cloak, an emerald one. What's its pronunciation here? I'm not so sure. Let's listen together and then we can be sure. For sure. Emerald. 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 Emerald, okay. Emerald one. Her black hair was drawn into a tight bun. She looked distinctly ruffled. Oh my god. He turned to smile at the tabby, né, que se virou para sorrir pro tabby, seria aquela cor que a gente estava vendo aqui do tabby cat, seria esse tipo de gato, essa pelagem do gato, tá? But it had gone, tinha ido, tinha sumido, né? Não estava mais lá. Instead, ao invés disso, he was smiling at a rather, de certa forma, aqui, rather, severe looking, um olhar de certo, uma mulher com de certa forma um olhar severo. Vamos ver aqui como é que ia ficar. Mulher de aparência bastante severa. Não sei se esse rather diz bastante ou é tipo de certa forma. Ele diz um pouco. To a certain or significant extent. Um certo ou significante nível. Ok. Who was, que estava usando, wearing square glasses exactly the shape of the markings the cat had around its eyes. Então o gato tinha essa marca dos óculos. Exactly the same way. She too, ela também, was wearing a cloak. Todo mundo usa cloak lá, né? Então aqui, her hair was drawn. Se drawn into, drawn seria meio que... tem a ideia de desenho, mas aí você fala do hair, você vai meio que direcionar o seu cabelo para ter certa forma daí. Então, drawn into a tight, firme, tight, bun. Bun, a gente viu, falou do bun, quando falou de comprar na bakery, esse bun aqui, é tipo você visualizar o cabelo desse tipo. Não sei se eu escrevi aqui bun hair, hairstyle. Ó, tipo fazer ó, tipo, não sei como explicar, mas olha só. É aqui, ó. That's the thing that's being mentioned. Maybe just one bun. Right, it's just saying a bun. A tight bun, it's just one. So it's kind of like this image here. On the right, okay. Tight bun. She looked distinctly ruffled. Distintamente. Ela parecia distintamente ruffled. What's the meaning of ruffle? Já vamos pegar aqui o ruffles, talvez. Ruffled. Upset. Triste. Ruffled. Ruffled. Decorated with a ruffle. Or ruffles. Deve ser upset, né? Ruffle.
To touch or move something smooth so that it is not even. E que bagunçar. O ruffle, a ideia do ruffles, né? Por exemplo, esse ruffles aqui é porque ele não é reto, né? Ele tem esses níveis ali. Esse ruffle seria por causa dessas ondas ali. That's the idea. E aqui no caso, distinctly ruffled, nesse caso, tem um significado que só pesquisando no dicionário para saber que seria upset, triste, sad, chateado. Tá. How did you know it was me? She asked. My dear professor, I've never seen a cat sit so stiffly. You'd be stiff if you'd been sitting on a brick wall all day, said Professor McGonagall. All day? When you could have been celebrating? When you could have been celebrating? I must have passed a dozen feasts and parties on my way here. Professor McGonagall sniffed angrily. Oh yes, everyone is celebrating, all right. She said impatiently. You'd think they'd be a bit more careful, but no. Even the muggles have noticed something's going on. It was on their news. She jerked her head back at the Dursleys' dark living room window. I heard it. Flocks of owls. Shooting stars. Well, they're not completely stupid. Stupid. Is it like that? Stupid? Stupid. 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 They were bound to notice something. Shooting stars down in Kent. I'll bet that was Daedalus Diggle. He never had much sense. Okay, so a conversation between Dumbledore and McGonagall. How did you know it was me? Como você sabia que era eu? How did you know it was me? My dear professor, eu nunca vi, I've never seen a cat sit, gato sentar, so tão stiffly, duramente. Vamos ver aqui também para ter certeza. Stiff seria duro. Straight and not bending. Ok, temos um significado, né? Reto, sem se curvar. Agora se eu escrevo aqui stiff, também tem essa ideia de firm or hard. Firme ou duro. Not easily bent or moved. Que não é fácil de curvar ou mover. Então algo reto, duro. Stiffly. You'll be stiff if you're sitting on a brick, num tijolo. No caso, uma parede de tijolos, o dia todo, all day. All day, o dia todo. When you could, quando você poderia. When you could have been celebrating. Quando você poderia estar celebrando. Então, meio... Aqui é o modal verb e aqui é present perfect continuous. Então ele dá essa ideia de duração, enquanto você poderia estar celebrando, né? Passando esse tempo celebrando, essas horas celebrando, né? É diferente, olha só, vamos ver aqui só, né? Vamos botar aqui, he could have been celebrating. Ele poderia estar comemorando. Aí eu poderia fazer isso aqui, he could be celebrating. Ele pode estar celebrando. Uma mudança pequena ali. Não sei porque mudou. Agora voltou. Então, essas coisas aqui, ó. Essas duas frases. He could be celebrating e essa he could have been celebrating. Elas parecem iguais aqui, mas elas têm sentidos diferentes. He could be celebrating, ele poderia estar celebrando,
Seria tipo, nesse momento ele poderia estar celebrando. Exatamente nesse momento. Agora, he could have been celebrating. Está dizendo que ele poderia estar por um período de tempo celebrando. Tá, essa é a diferença entre as duas frases aqui. Ok, I must, eu devo. I must have passed a dozen feasts. Tipo, devo de provavelmente, né? Quase certeza que eu devo ter passado de passar mesmo. A dozen feasts. Feasts seria tipo essa coisa de uma festa com comida, né? Com muita comida ali, uma mesa recheada de coisa para comer. Vamos ver aqui o que aparece para nós. Não, primeiro aqui, né? Feast. As a noun. A special meal with very good food or a large meal for many people. Uma refeição especial com uma comida muito boa ou uma grande refeição com várias pessoas. E parties seriam festas daí. E vamos ver aqui, feasts and parties. O que aparece aqui para nós? Banquetes, né? Não, festas e festas. Que isso, meu querido? Tá me tirando, são duas palavras diferentes. Um é feast, outro é parties. Aqui o feast é a relação com comida e o parties é a relação de estar com pessoas, né? Se divertindo. Né? Ambas são parecidas, só que o feast tem a ver mais com referência a comida ali, pratos e tal, se alimentar e beber e tal. Ok? On my way here, ao meu caminho pra cá, né? Então, sniffed angrily. Isso aqui é sniff, né? Mas não. Sniff é tipo, tem uma coisa a ver com chorar também. Vamos ver aqui. Sniff. Tá bom. To smell something by taking air in through your nose. Sentir o cheiro de algo pegando ar através do seu nose. Mas aqui, ó. A quick breath in through the nose to smell something or to stop liquid in the nose from coming out. Então às vezes você tá meio que com um líquido ali, com um pouco de ranho assim, e você não quer que escorra do nariz, você faz e você absorve isso, né? Aí vai pra dentro de você. Aqui ela fez aqui angrily, com de um jeito brabo. Cheirou com raiva. Tá me tirando aqui. Mas não, esse sniff aqui não é exatamente pode ser também cheirar, por isso falou ali, pode ser cheirar. Mas nesse caso aqui, eu acho que tava com o nariz um pouco entupido, talvez eu tava meio triste. Oh yes, everyone is celebrating, alright. Impatiently. You think, você pensaria que, né? You would think. They would be, eles estariam, eles seriam um pouco mais cuidadosos. A bit, um pouco mais cuidadosos, careful, but no. Even, até mesmo, the muggles, os trouxas, né, as pessoas sem magia, have noticed something is going on, né, têm percebido que algo está acontecendo, something is going on, está acontecendo, is happening, não poderia ser. It was on their news. She jerked her head, e que ela chacoalhou a cabeça de volta para a janela dos Dursley, e que se direcionou assim, movimentou para lá. Flocks of owls. Esse flocks parece ser tipo quantidade, muito, né? Vários. Flocks. Let me turn on the lights here. I went past my computer, but now I'm back. Flocks. Flock. A group of sheep, goats or birds. Tipo grupo de owls, corujas. Shooting stars,
Estrelas cadentes. Well, they're not completely stupid. They were bound to notice something. Esse bound aí, I don't know, vamos ver aqui, bound. They were bound. Expressão certain or extremely likely to happen. Certo, né? Ou extremamente possível de acontecer. Likely, possível. Então aqui, they were bound to notice something. Era óbvio que eles iam perceber alguma coisa. Mas aí como é que ia ficar isso no Google Translate? Vamos ver se ele ajuda nós agora. Eles eram obrigados a notar alguma coisa, né? Tipo, não tinha como não acontecer isso, como não perceber isso. Shooting stars down in Canton. Down in Canton. Esse down é tipo meio que aparecendo na cidade, em Kent, na verdade, né? Kent. I'll bet. I will bet. Eu aposto que foi esse cara aqui. He never had much sense. Ele nunca teve muito senso. You can't blame them, said Dumbledore gently. We've had precious little to celebrate for 11 years. I know that, said Professor McGonagall irritably. Please tell me. Irritably. 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 Okay. But that's no reason to lose our heads. People are being downright careless. Out on the streets in broad daylight, not even dressed in muggle clothes, swapping rumors. Swapping, né? Tipo, trocando. Swapping rumors. Tá, agora eu vou começar a ler mais direto, tá? Só pra não ficar muito preso agora. E às vezes eu vou tentar explicar alguma coisa quando eu tiver mais certeza, ou vou ter que pesquisar alguma coisa se eu não tiver nada de certeza. Tá? Então, she threw a sharp sideways glance at Dumbledore here, as though hoping he was going to tell her something, but he didn't. So she went on. Ela continuou. She went on. A fine thing it would be if, on the very day you know who seems to have disappeared at last, finalmente aqui, né? De uma vez, the Muggles found out about us all. I suppose he really has gone. Dumbledore? It certainly seems so. It certainly seems so. Certamente parece que sim, said Dumbledore. We have much to be thankful for. Would you care for a lemon drop? Lemon drop? A what? A lemon drop. They are a kind of muggle sweet I'm rather fond of. Então eles são tipo um açúcar dos trouxas que eu sou kind of, I'm rather, de certa forma, muito close to, tipo que eu sou muito, que eu gosto muito. Esse found of aqui, né? A relação de gostar de alguma coisa. No, thank you, said Professor McGonagall coldly, friamente, as though she didn't think this was the moment for lemon drops. As I said, even if you know who has gone, mesmo se você sabe quem has gone, tem ido embora, né? My dear professor, my dear professor, surely a sensible person like yourself can call him by his name. All this you-know-who nonsense. For 11 years I have been trying to persuade people to call him by his proper name, Voldemort. Professor McGonagall flinched. What's the meaning of flinch? But Dumbledore, who was unsticking 2 lemon drops,
seem not to notice. It all gets so confusing if we keep saying you know who. I have never seen any reason to be frightened of saying Voldemort's name. Então aqui ele, pô, para de falar o cara de você se você sabe quem. Fala o nome dele. Né? Não precisa ter medo. Flinch. To make a sudden, repentino, small movement, pequeno movimento because of pain ou fear. Tipo, aquele. Dá uma retraída de leves. Flinched. E aqui, unsticking. Unstick. Tipo, provavelmente estava tirando as gotinhas dentro de um recipiente. Tá? I know you haven't, say Professor McGonagall, sounding half exasperated, half admiring. But you are different. Everyone knows you are the only one you know. Oh, alright, Voldemort was frightened of. You flatter me. You flatter me. Seria tipo, você me elogia, você me... vamos ver aqui, vamos ver. You flatter me. Você me lisonjeia. Say Dumbledore calmly. Voldemort had powers I will never have. Only because you're too, well, noble to use them. It's lucky. It's dark. É uma sorte que está escuro. It's lucky it's dark. I haven't blushed so much since Madame Pomfrey told me she liked my new earmuffs. I haven't blushed so much. Eu não tenho corado, rosado, né, de vergonha ali e tal, né? Alguém te elogia e tal. Blushed so much. Ele não tem corado tanto desde um tempão atrás ali, né? Quando alguém falou dos earmuffs dele. What is a earmuff? Oh, ok. E para se prevenir ali, está muito barulhento e tal, bota um earmuff and that's it. Professor McGonagall shot a sharp look at Dumbledore and said, "The owls are nothing next to the rumors that are flying around. You know what everyone is saying about why he's disappeared, about what finally stopped him." It seemed that Professor McGonagall had reached the point that she was most anxious to discuss, the real reason she had been waiting on a cold, hard wall all day, for neither as a cat nor as a woman had she fixed Dumbledore with such a piercing stare as she did now. It was plain that whatever everyone was saying, she was not going to believe it until Dumbledore told her it was true. Dumbledore, however, was choosing another lemon drop and did not answer. Então aqui, né? For neither as a cat nor a woman. Tipo, esse for poderia ser porque poderia ser tipo um porquê. Because. Vamos dizer, não? Because. É que então neither, que seria tipo nem como um gato, nem como uma mulher. Had she fixed Dumbledore? Fixado Dumbledore. Né? Fixado no Dumbledore com tal encarada. Piercing. Esse piercing seria de piercing, de meio que perfurar. Uma encarada perfurante. Ok. It was plain. Era claro. It was plain. Quando está plain, é pleno, reto, né? Você é visível. That whatever, seja o que fosse que todo mundo estava dizendo, ela não ia acreditar. She was not going to believe until até que o Dumbledore told her, contasse para ela que era verdade. Mas o Dumbledore estava nem aí. Os choosing, estava escolhendo dropar ali uma gota de limão ali. O cara estava pirado, né? Anyway, what they are saying, she pressed on, ela pressionou.
Is that last night Voldemort turned up in Godric's Hollow. Ele que se direcionou aqui, turn up in Godric's Hollow. Tipo um buraco isso aqui, né? Hollow. He went to find the Potters. The rumor is that Lily and James Potter are that they are dead. Dumbledore bowed his head. Professor McGonagall gasped. Oh, não. Acho que tipo isso aqui. Porque eu fiz assim, né? Quando você solta o ar e o gasp é mais. Você engole o ar. Take a short, quick breath through the mouth, especially because of surprise, pain or shock. Oh my god. Né? Esse seria o gasp. E aí tem o sigh. Vamos só ouvir o gasp aqui. Gasp. Gasp. Oh my god. A diferença britânico e americano aí pra vocês. Aqui agora. Sigh. 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 To breathe out slowly and noisily, expressing tiredness, sadness, pleasure. Então, seria o sigh. You gasp. Right? E aqui, bold. Curvou a cabeça dele, olhou pra baixo, tipo, meio triste, sabe? Bold. Tem a ver com curva. Vamos ver aqui como um verbo, então. To bend, curvar a sua cabeça e corpo forward, para frente, especially in a way of showing someone respect or expressing thanks to the person who have watched you perform. Então pode ser tipo uma saudação, ou pode ser tipo um valeu, ou pode ser tipo um cumprimento, assim, né? Boa, tipo assim, e aí, beleza? Né? Pode fazer assim, e aí, ou pode ser assim. Lily and James, I can't believe it. I didn't want to believe it. Oh, Albus. Dumbledore reached out and patted her on the shoulder. Deve ser patted, like. I know. He said heavily. Heavily, profundamente, pesadamente. Pat. Vamos ver isso aqui. Or pot. For British, né? Pat. Pat. Okay. To touch someone or something gently and usually repeatedly with the hand flat. Repeatedly, né? Então vai dar uma calmadinha, talvez. Né? Ou às vezes quando você fala assim, chega de abraço, né? Vamos parar esse abraço. Será que ainda tem muito aqui? Vamos ver. Eu parei. Vou continuar aqui, né? Yeah, kind of. Com fome agora, mano. Eu tenho fome. Então eu vou parar por aqui. Mais esse vídeo que nós temos agora. Encerrando por aqui. E aí acho que na próxima parte, na parte 3, daí essa parte 2, na parte 3 aí a gente consegue terminar esse capítulo. Alright guys. A big kiss for you all. And see you in the next one. Bye bye.